Olá, muito provavelmente você esteja querendo saber se o autismo piora com a idade. Então, bem-vindo ao canal do Autista Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista, e no vídeo de hoje eu vou tirar essa dúvida sua se o autismo tem relação com a piora ou melhora com a idade ou não, né? Então, caso você já tenha gostado do tema do vídeo, não se esqueça de apertar no botão de gostei para mostrar que gostou do vídeo, e também não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, vamos pro vídeo. Para eu começar a entrar nessa parte de autismo e tudo mais, eu tenho que explicar para quem não sabe o que é o autismo. De forma bem resumida, o autismo é uma deficiência psicossocial que tem algumas características como o hiperfoco, a questão da comunicação ser um pouco, a comunicação oral, no caso, ser prejudicada, a questão da sociabilidade, que também é prejudicada, além de outras condições coexistentes que tem no autismo, que são, no caso, por exemplo, o toque, a questão da ansiedade que leva à depressão, a questão do TDA ou TDAH, enfim, tem vários outros pormenores que não é o foco do vídeo. Eu vou deixar aqui no card aqui para vocês assistirem, caso você não saiba muito sobre o que é o autismo. Agora, já entrando no pormenor do autismo em relação à idade, muitas pessoas, quando perguntam isso, ou perguntam em relação a coeficiente intelectual ou em relação à oralidade da pessoa autista. Com relação à oralidade da pessoa autista, existe uma forma de comunicação chamada comunicação aumentativa alternativa, chamado CAA também, na sigla. E basicamente é uma forma de comunicação que não é oral. Eu não sei se você sabe, mas existem várias formas de se comunicar. É que a oralizada é a mais comumente utilizada, só que tem outras como imagens, palavras, gestos, por exemplo. Símbolos também, por exemplo, tem a questão das libras, que também é uma forma de comunicação aumentativa alternativa, e elas podem ser tecnológicas ou não. Eu vou usar até uma citação feita numa dissertação de mestrado da Escola Superior de Educação João de Deus. E ela fala o seguinte: a comunicação aumentativa alternativa inclui sistemas com e sem ajuda. Sistemas sem ajuda compreendem assinaturas e gestos que não exigem materiais ou equipamentos especiais. Sistemas com ajuda dependem de materiais e equipamentos especiais como imagens, livros e computadores. Então, basicamente o seguinte: não importa se você está se comunicando com um autista de forma oralizada ou não. O que importa é se você e o autista estão se entendendo. Agora, com relação ao QI, isso não tem muito fundamento, apesar de que existem estudos falando que tem uma correlação entre o autismo e o baixo intelecto, né, no caso, e outros que falam que isso está mudando de acordo com novas pesquisas. Essa correlação não é tão diretamente associada. A gente tem que lembrar sempre que o autismo é uma deficiência psicossocial. Ou seja, tem relação com a socialização do autista dentro do ambiente, e não relação ao QI. O QI é o coeficiente intelectual, no caso. O autista, mesmo ele sendo oralizado ou não, ele pode utilizar de comunicação aumentativa alternativa. Tudo depende mais da necessidade do autista dentro do ambiente, e claro que esse CAA precisa ser personalizado de acordo com as necessidades do autista. Então, basicamente, no caso de utilização do CAA, né, da comunicação aumentativa alternativa para pessoas oralizadas, servem justamente para evitar o famoso meltdown e shutdown, né? Para quem não sabe, meltdown é basicamente uma crise de choro que é ocasionada tanto por estresse quanto por sobrecarga sensorial, e o meltdown é ocasionado também por
sobrecarga sensorial, por grande estresse, mas no caso tem um efeito contrário, né? A pessoa começa a não se comunicar. Então, quando uma pessoa está em shutdown, ela não quer dizer que ela tem um QI abaixo ou que ela não consegue se comunicar oralmente, né? Caso for um autista grau 1, mas que tem mais relação com a crise que ela está sofrendo. A comunicação aumentativa alternativa, ela pode ser utilizada, por exemplo, para imagens, para textos, usando de tecnologias. Então, eu tenho, por exemplo, o PECS, que é uma forma de comunicação aumentativa alternativa, que é o uso de imagens para caso o autista ser não oralizado no caso. Existem até outros casos que a comunicação, essa forma de comunicação é usada para pessoas não autistas. No caso, o Stephen Hawking, ele não tinha como falar oralmente, então ele usava de um equipamento eletrônico para isso. Pessoas mudas também utilizam a comunicação aumentativa alternativa para se comunicarem com outras pessoas, por exemplo, que eu falei nesse vídeo sobre as libras, sobre a forma de escrita, por exemplo, o uso de imagens. Então, basicamente, respondendo a pergunta do vídeo, o autismo não piora com a idade. Existem alguns estudos bem iniciais de autismo na fase adulta e autismo na fase da velhice, né, na terceira idade, mas são estudos bastante iniciais que eu cheguei a pesquisar e não vi nenhuma dificuldade ou diminuição de QI ou na oralidade de autistas adultos ou idosos. Claro que academicamente não existem ainda muitos estudos, eu procurei até no exterior, mas não tem um conjunto de estudos que abordem especificamente sobre isso. Claro que se a gente utilizar do conceito de que o autismo é uma deficiência psicossocial, então não tem relação com o QI, e mesmo que tenha relação com a oralidade, essa oralidade pode ser substituída por outras formas de comunicação, então não dá para dizer que o autismo piora com a idade. E também existem aquelas outras pessoas que falam que dá para reverter o autismo, que um autista não oralizado pode se tornar oralizado. Isso não existe. Se o autista é grau 2, ele é grau 2. Se ele é autista grau 3, ele é 3. Se o autista é o grau 1, ele é grau 1. Então não existe essa distinção. A diferença é a forma, é o quanto essa pessoa consegue se comunicar sem ter uma crise sensorial, um meltdown ou um shutdown no caso. Eu vou deixar os dois links que eu usei de referência, tanto do site da CEESD quanto da dissertação de mestrado, voltada à educação especial. Eu vou deixar aqui os dois links de referência para vocês darem uma olhada e, levando tudo isso em conta, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você acha sobre a comunicação aumentativa alternativa, o que você acha sobre a questão do autismo ser uma deficiência psicossocial e não ter relação especificamente com baixo QI, e o que você acha, caso você concorde ou não, sobre a questão do autista poder reverter a um grau menos severo, né, digamos assim. Então, comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho, mais voltado para o mercado de trabalho da comunicação. E nos vemos no próximo vídeo. Então é isso, até a próxima, tchau!